É isso aí, internauta. Estamos aí ao vivo para todo o planeta, através da TV Jap, da Rádio Jap e do site aí do Jornal Polêmica e Debates. Agora, 20 horas e 5 minutos em ponto. Mandar um abraço para os estivenses. Acabei de receber a informação que a praça central lá de Estiva Gera está lotadinha. Que bacana, que legal. Denise, coloca na câmera 5, por gentileza. Fazer um favor. Você vai ver aí, internauta. Você aí, eleitor, cidadão de Estiva, está aí a imagem para você. Apenas um candidato compareceu ao debate. Apenas Valdir Pazini está presente para falar sobre suas propostas de campanha. Cláudia Botelho, infelizmente, correu, fugiu. Ela não teve coragem de vir aqui dizer a você, eleitor estivense, quais são as propostas que ela tem para o município. E pior, tentou impedir o debate. Debate que todos nós sabemos que é a maior ferramenta da democracia durante o pleito eleitoral. O debate é super importante para você conhecer o caráter do seu candidato. Para você saber realmente quem são as pessoas que estão interessadas em administrar o seu município. Então eu espero que você, cidadão de Estiva Gera, não esqueça desse dia na hora de votar. Porque a democracia é a maior ferramenta da nossa sociedade. Dia 2 de outubro, você tem que ser patriota. Você tem que esquecer as promessas que fazem, oferecendo cesta básica, oferecendo emprego, oferecendo remédio, oferecendo coisas absurdas, a troco do seu voto. Voto esse que pode custar o futuro da sua família, o futuro de sua sociedade. A responsabilidade é sua, estivense. Está aí, Valdir Pazini, o único candidato que teve a coragem de estar aqui presente no debate. Mais uma vez quero agradecer ao Valdir Pazini e quero repudiar a atitude de Cláudia Botelho e Márcio Pavan, meu ex-companheiro, meu ex-amigo. Ridículo. Além de não comparecer, tentou impedir o debate. Muito feio. Coisa de covarde. Muito feio. Mas está aí. O bom disso é que você, estivense, teve a oportunidade, ou melhor, está tendo a oportunidade de conhecer quem é quem. É isso aí, dia 2 de outubro está aí. Agora, 20 horas e 9 minutos em ponto, vamos aí para o segundo bloco. O segundo bloco é onde o candidato vai fazer 3 perguntas para seu adversário. O adversário tem 5 minutos para responder, aí o outro tem mais 3 minutos para réplica, e retornando, mais 3 minutos para a tréplica. Como Cláudia Botelho não está presente, como consiste na regra, além dela não ter o direito de resposta e nem retratação, conforme a regra do debate, ele terá 8 minutos. Valdir Pazini vai fazer a pergunta para ela e ele tem 8 minutos para falar sobre o assunto. Depois ele vai fazer a segunda pergunta, mais 8 minutos para falar sobre o assunto.
Depois Valdir Pazini vai fazer a terceira pergunta que ele queria que ela respondesse e vai falar sobre o assunto. De coração eu fico sentido, que eu gostaria que Cláudia Botelho tivesse a coragem de estar aqui presente para responder às indagações de Valdir Pazini. Eu não quero acreditar que ela não está presente porque ela não teria condições de responder o que ele vai perguntar com medo da verdade. Mas é isso aí. Agora, às 20 horas e 10 minutos, Valdir Pazini, abre o microfone dele, Denise. Ele vai, não dá tempo agora para ele, que ele vai fazer a pergunta. Depois que ele fazer a pergunta, você abre o tempo para ele de 8 minutos que ele vai falar sobre o assunto. Tá ok, Valdir Pazini pode fazer a pergunta a Cláudia Botelho. Bom, o primeiro questionamento que eu gostaria de ter feito, caso a candidata tivesse comparecido, é que quando eu fui vereador em Estiva, ela foi vereadora junto comigo no mesmo mandato. E com os desmandos do prefeito da época, o senhor José Carlos Silva, não recolhia INSS do funcionário, não recolhia FGTS e não pagava o plano de saúde. Com isso, o plano de saúde do funcionário foi cortado na época por falta de pagamento, porém ele descontava do funcionário esse valor, só não repassava para a cooperativa. A vereadora na época, hoje candidata a prefeita, era funcionária e é funcionária da prefeitura, e ela tinha esses mesmos benefícios, tanto o INSS, o FGTS e o plano de saúde. Eu queria perguntar por que quando eu, como vereador, entrava com o requerimento pedindo explicações do prefeito da época pelo não pagamento desses tributos, qual o motivo que ela, como funcionária que era, votava contra esses requerimentos? Tá aí a pergunta de Valdir Pazini a Cláudia Botelho. Como ela não está presente, de acordo com a regra do debate, ele tem 8 minutos, são 5 minutos da resposta que ela teria se estivesse presente, e mais 3 minutos da réplica dele. Então ele tem 8 minutos, a Denise vai abrir o tempo para ele de 8 minutos para ele falar sobre o assunto. Denise, libera o tempo para o Valdir. Valdir, fica à vontade. Olha, realmente, como você colocou, é uma pena a gente ter uma candidata que postula o cargo de prefeito da cidade e que não tem sequer coragem de vir aqui, frente ao seu eleitorado, responder alguns questionamentos. Qual o motivo que eles escondiam tantas coisas naquela administração? E eu fico me perguntando porque ela foi criada pelo ex-prefeito José Carlos Silva. Inclusive, ele forçou o grupo, na época, a lançar ela candidata a vice-prefeita com ele, que viera a perder as eleições conosco. E nós fazíamos os requerimentos, senhores estivenses, porque nós temos quase 500 funcionários na prefeitura. E todos eles sofriam com a falta de recolhimento do seu fundo de garantia e do seu INSS, que é um direito adquirido por lei. Se ele precisasse de um afastamento do INSS, ou se ele fosse aposentar, ele não conseguia, porque o prefeito da época descontava do seu salário, mas não repassava para a Previdência o valor que era devido do seu recolhimento. O plano de saúde, eu me recordo, nós tínhamos professoras grávidas, próximas da época de ter o bebê, precisaram pagar a cirurgia particular, porque não tinha o seu plano de saúde habilitado por falta de pagamento. Porém, o prefeito da época descontava do salário do servidor esse valor. Isso é crime de apropriação indébita, que ele foi denunciado e está sendo condenado pela justiça. Mas o que me deixa mais triste é saber que essa moça, que hoje é candidata a prefeita na cidade, que diz que vai resolver todos os problemas dos funcionários, inclusive dando aumento de salário para eles, votava contra o requerimento, sendo que ela mesma também era funcionária, ela votava contra ela mesma. Então fica a pergunta, qual o grande incentivo que ela tinha por não se importar com o INSS do funcionário e dela, o FGTS do funcionário e dela, e o plano de saúde do funcionário e dela? Fica claro que ela tinha outras prioridades dentro da administração e isso não fazia a mínima diferença para ela. Então é uma pena a gente saber que existe uma pessoa exercendo um cargo de vereador mal intencionada, porque o vereador ele é um fiscal do prefeito, ele não está lá para fazer, para ele se comunar com o prefeito e fazer acordos políticos com o prefeito, muito pelo contrário. E nós sabemos o real motivo disso.
É uma pena ela não estar aqui para responder, mas eu vou responder no lugar dela. Ela não aprovava os requerimentos porque a loja, que era do marido dela, do sogro e da cunhada, tinha um esquema de nota fria e licitações fraudulentas para emitir nota fria contra a prefeitura, colocando um crime que desviou dos cofres públicos mais de 500 mil reais na época. E agora, em fevereiro último, eles foram condenados a devolver aos cofres públicos um valor maior de que 3 milhões de reais. E eu queria dizer também para os senhores que esse valor que eles vão devolver, nós vamos investir em infraestrutura de um complexo de lazer no Jardim Anhumas, que está carente hoje desse local. Nós só estamos esperando a Justiça determinar o prazo da devolução desse dinheiro, para que a gente possa fazer com que o dinheiro que já foi roubado da prefeitura volte a ser investido para uso do morador. Aí a justiça vai ser feita e as coisas vão ser refeitas e colocadas no seu lugar. Portanto, a administração que age com lisura, com transparência, ela investe no município. Nós não podemos de forma nenhuma aceitar o corrupto dentro da administração. Hoje é muito simples para essa moça se acovardar de um debate e vir aqui responder perguntas tão simples de responder. É apenas ela dizer que realmente eles roubaram a prefeitura na única oportunidade que eles tiveram de ter um mandato na estiva. Então eu fico imaginando, se esse pessoal voltar dentro da administração, o que seria feito? Porque eles vão entrar no mandato já devendo 3 milhões de reais para a prefeitura. Imagine vocês o que eles podem fazer. E para piorar a situação, ela e o candidato a vice dela têm ido até Mogi Guaçu para ter aulas com o ex-prefeito José Carlos Silva de como administrar uma cidade. Eu fico imaginando o tamanho do desbronco que nós vamos ter nos cofres da prefeitura, porque eles já sabem fazer errado. Estão indo ter aula com um técnico formado, pós-graduado em corrupção, que é o senhor José Carlos Silva. Portanto, eu quero dizer aqui que fica a minha indignação de saber que essa moça foi eleita vereadora na cidade e a única coisa que ela fez foi legislar para o bem dela, da sua loja e da sua família, que hoje ela fala que a loja não é dela, mas o marido dela era sócio da loja na época que nós denunciamos esse esquema de falcatrua dentro da prefeitura. Nós não conseguimos aprovar os requerimentos, mas nós, através do Ministério Público, denunciamos e eles foram condenados. E no momento que eles foram denunciados, o marido da candidata saiu da sociedade, colocou a sua irmã, que foi condenada no lugar dele. Imaginem vocês se eles são capazes de fazer isso com a irmã, o que eles podem fazer com o pobre morador, o trabalhador da nossa cidade. Eu tenho muita pena de uma cidade ter como candidata uma pessoa tão corrupta que pode chegar a esse ponto. E agora eu começo a entender o motivo que eles deram tantas e tantas desculpas para não estarem aqui. Se acovardaram, têm medo da verdade, não tem proposta e não tem resposta, porque a corrupção ela é tão clara, ela machuca tanto o seio da sociedade, que não tem como a pessoa vir aqui e explicar que ela usou o seu mandato apenas para se enriquecer de forma ilícita. E hoje eu vejo, quando ela passa pela rua, outro dia ela chamou os nossos cabos eleitorais de lixo. Eu quero dizer que eu cheguei na cidade de Silva Gerbe com 1 ano de idade. É a cidade que eu escolhi para viver, para criar os meus filhos, para formar a minha família. Amo a minha cidade, tenho meus negócios na minha cidade. E eu não quero, não posso e não vou aceitar que a nossa cidade volte a ter dias terríveis, como o Adolfo colocou aqui atrás, com perseguição, com polícia, ter que correr da cidade. Eu quero ser o prefeito do governo da solidariedade. Eu quero ser o prefeito do governo da humanização. Quero que a minha cidade viva dias tranquilos, para que a gente não possa ter o que nós tivemos hoje, porque infelizmente esse pessoal eles são especialistas em violência, em falcatrua, em corrupção. Eles não sabem fazer nada a não ser isso. E a única coisa que eles querem é chegar ao poder a qualquer custo, para novamente voltar a fazer fraudes em licitação, prejudicar o funcionário, porque hoje ela passa nas casas e diz para o funcionário que vai dar aumento para todos os funcionários. Aí eu trouxe um dado aqui, que a nossa folha de pagamento hoje, o índice que a Constituição permite é de 54%. A nossa folha hoje está em 55%. Nós vamos ter que enxugar um pouquinho de hora extra até o final do ano para fechar o ano dentro do prazo constitucional.
Como que ela consegue dar aumento se a lei magna, a carta magna da Constituição não permite? Então eu quero dizer para essa moça que deixe também de mentir para o funcionário, de enganar o funcionário. O que ela precisaria era vir para o funcionário e dizer o porquê que ela nunca questionou que o prefeito da época que ela apoiava não pagava o fundo de garantia, o INSS e nem o plano de saúde do funcionário. Tá aí, Valdir Pazini usou aí os 8 minutos para comentar sobre o assunto, já que Cláudia Botelho não teve a coragem de estar presente aqui no debate. Continuando aí o segundo bloco, Valdir Pazini fará a segunda pergunta para a candidata a prefeita, lá do PMDB, de Estiva Germe, Cláudia Botelho. A segunda pergunta, Valdir, por gentileza. Bom, como eu citei aqui na pergunta anterior, existia um esquema de corrupção da loja do marido e do sogro dela contra a prefeitura. Nesse esquema de corrupção foram desviados mais de R$500 milhão da prefeitura municipal. Queria perguntar para a candidata, porque ela fala nas casas que a loja não é dela, mas é do sogro, é do marido e é da cunhada. Portanto, ela não tem pena nem sequer da família, ela joga o pepino nas costas da família para se ver livre do problema. Vejam vocês a capacidade que tem essa moça. Queria perguntar para ela se, já que a loja não é dela, é só do sogro, do marido e da cunhada, se ela não acha estranho que na época a loja de material de construção forneceu para a prefeitura 250 caçambas de areia, 200 caçambas de pedra, 3.000 sacos de cimento, 243 latas de tinta, 68 rolos de cabo de energia elétrica, 1.220 lâmpadas fluorescentes. Se ela não acha estranho que todo esse material que foi comprado da loja dela, sem que a prefeitura não fez sequer uma obra na cidade. Tá aí, Valdir Pazini perguntando aí para Cláudia Botelho, como ela não está presente, de acordo com a regra do debate, Valdir Pazini tem 5 minutos, que era o tempo que Cláudia Botelho teria para responder, e mais 3 minutos de sua réplica. Então ele tem 8 minutos no total. Libera o tempo para ele, Denais. Tá aí, Valdir, fica à vontade. Bom, como ela não teve a coragem de estar aqui para responder, mais uma vez se acovardou, como sempre tem feito, nos comícios, nos debates, eles usam apenas a forma de falar e agir na calada da noite, escondidos, através de fakes da internet. Eles não têm a coragem de vir aqui a público e falar a verdade, e nem ouvir a verdade. Eu vou responder por ela. Naquele ano, a Prefeitura Municipal tinha uma única obra em andamento, que era a construção de 2 salas de aula na Escola Evaldo. Essa obra foi contratada de valor global, ou seja, a Prefeitura pagou pela mão de obra e pelo material. Ou seja, a construtora que venceu a licitação entregaria a obra pronta, sem precisar comprar material, a Prefeitura sempre está na Prefeitura comprar material. Quando eles forem indagados pelo juiz, nessa ação civil pública, que eles terão que devolver os R$3 milhões para a Prefeitura, eles disseram que esse material foi usado na construção da sala de aula da Escola Evaldo. Uma outra mentira, porque a Prefeitura não comprou, a Prefeitura pegou essa obra de forma global. Tanto é mentira que 2 salas de aula você constrói hoje, e isso foi no ano de 2005, 2006 aproximadamente. Hoje você constrói 2 salas de aula com 50, 60 mil reais. Não precisa 500 mil reais para construir 2 salas de aula. Portanto, mais uma vez, eles mentiram até para o juiz. E na ação civil pública, da qual eles são condenados, a própria promotora escreve, abre aspas, uma das lojas que participaram da licitação era uma empresa fantasma, que o seu endereço era num terreno baldio ao lado do Fórum de Mogi Guaçu. Fecha aspas. Vejam, senhores, o tamanho da falcatrua. Na nossa cidade existem 4 lojas de material de construção. Apenas a dela participava das licitações, as demais não eram convidadas. As outras eram uma de Mogi Guaçu e uma de Jaguariúna. A de Jaguariúna era de propriedade do diretor financeiro da época, da prefeitura, amigo do senhor José Carlos Silva.
A outra era uma empresa chamada Constromogi, que é uma empresa fantasma que ficava num terreno baldio ao lado do Fórum de Mogi Guaçu. Para que eles pudessem vencer a licitação, eles criavam essas empresas fantasmas. Qual o motivo de não pedir para as outras lojas de material de construção participar do certame, ter a oportunidade de ofertar o seu preço e, de repente, vencer a licitação e vender para a prefeitura? É muito simples, porque eles não queriam ser incomodados. Eles queriam colocar notas frias de monte na prefeitura. Então, eles não poderiam ser incomodados por nenhum outro comércio, porque esse dinheiro, nós temos conhecimento de onde foi parar esse dinheiro. Esse dinheiro era dividido entre os diretores da prefeitura da época, a candidata a prefeita hoje, a senhora Cláudia Botelho e sua família, a família de alguns diretores da prefeitura e o senhor José Carlos Silva, que era prefeito da época. Todos eles estão devidamente condenados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Não somos nós que estamos dizendo isso. O processo está lá no site para qualquer pessoa que queira ver. A condenação deles hoje ultrapassa o valor de 3 milhões de reais. E é muito estranho a gente fazer a pergunta hoje na cidade, muitos eleitores questionam a candidata com relação a isso, e ela dizer que a loja não é dela. É muito fácil você jogar o problema para outra pessoa. Na época que nós fizemos a denúncia, o marido dela, que era sócio da loja, chamou o contador, se retirou da sociedade e colocou a sua irmã, que veio a ser condenada. E a sua irmã, na época, ela trabalhava na prefeitura e quem recebia, quem assinava nas notas que recebia toda essa mercadoria, era a sua cunhada, que, aliás, foi condenada à perda do cargo público a bem do serviço público. Foi demitida por justa causa da prefeitura municipal. E está condenada solidariamente com a sua família, a família da candidata, a devolver esses 3 milhões de reais para a prefeitura municipal. Não obstante a isso, não contentes, justamente na época que o ex-prefeito deixava de recolher o INSS, o FGTS, o plano de saúde dos funcionários, deixou de pagar conta de telefone, conta de energia elétrica, tinha 4 folhas de pagamento de funcionário atrasado e um 13º, 3 meses de cesta básica atrasado. O mais interessante é que a loja da candidata recebia rigorosamente em dia os pagamentos dessas notas frias, oriundas das falcatruas feitas em licitações fraudulentas. Todos os fornecedores da prefeitura tinham débitos a receber na época, apenas a loja da candidata recebia em dia. Portanto, eu fico surpreso quando ela chega hoje na casa do funcionário e diz que eu vou dar aumento de salário para você, mas se quando ela foi vereadora nem sequer fiscalizar o porquê que o prefeito da época deixava de pagar o salário do servidor, por que ele deixava de recolher o fundo de garantia do servidor, nem isso ela fez quando ela tinha mandato. Agora, prometer enquanto candidato é muito simples. Procurar enganar o eleitor é obra de candidato corrupto. Eu quero deixar muito claro para o eleitor da Estiva Gerbi que essa moça não sabe sequer o índice da folha que nós temos. Ela não sabe qual é a média de arrecadação da Estiva. Eu trouxe aqui uma informação do jornal Folha de São Paulo, que a arrecadação dos governos voltou a despencar no mês de agosto. O mês de agosto foi o pior mês do ano devido à crise nacional que está instalada no país. Hoje nós temos uma queda acumulada na nossa arrecadação de quase 35%. Portanto, é inviável, é impossível qualquer candidato prometer aumento de salário nesse momento. Então eu quero deixar claro para o eleitor que eu, como candidato, seria muito simples eu prometer aumento de salário. Mas eu não posso ser hipócrita como a minha adversária, ao ponto de mentir para as pessoas, criar uma falsa expectativa no funcionário de que eles vão receber um salário e no primeiro mês de governo ela virar e dizer: ah, mas eu não sabia, então eu estou dando a informação aqui. Apesar dela não ter tido a coragem de estar aqui para receber a informação, eu espero que ela assista o vídeo e tenha a informação de que hoje o que ela está prometendo para o funcionário não passa de uma promessa ilusória, como disse o vídeo de início da abertura desse programa, que o político que promete coisas que não pode cumprir é um político corrupto que não merece o seu voto. Portanto, eu quero dizer que o nosso governo, mais uma vez, vai ser pautado na humanização, mas nós vamos trabalhar com responsabilidade com o dinheiro público. Nós não vamos deixar nossa cidade cair numa dívida de 11 milhões de reais que foi entregue para nós em 2009. Foi muito difícil chegarmos até aqui. Passamos por momentos difíceis, árduos,
com pouco recurso, tendo que pagar, repito, R$1,5 milhão por ano em dívidas da gestão fraudulenta do senhor José Carlos Silva, que tinha a candidata Cláudia Botelho como vereador e sua líder na Câmara Municipal. Portanto, nós não podemos voltar a retroceder a essa época tão difícil que ficou marcada negativamente na história da nossa cidade. Você precisa de um candidato sério, honesto, que saiba tratar com o dinheiro do seu imposto, mas que, sobretudo, tenha responsabilidade com a coisa pública. Tá aí, Valdir Pazini, que praticamente usou aí 100% dos 8 minutos. É isso aí, agora vamos para a terceira e última pergunta de Valdir Pazini, a candidata a prefeita do PMDB de Silva Gerbi, Cláudia Botelho. Ela não está presente. Como consta na regra, ele tem os 5 minutos que ela deveria responder e mais os 3 minutos de réplica. Então são 8 minutos no total. Valdir Pazini, qual a pergunta, a última pergunta que você tem para Cláudia Botelho? Bom, é uma pena, porque essa pergunta seria interessante ela estar aqui para responder, porque ela tem dito nas casas sistematicamente sobre esse assunto. Mas como ela se acovardou, não tem coragem de encarar a realidade, não tem a coragem de dizer que realmente ela foi uma vereadora corrupta. Ela tem dito nas casas que ela vai dar casa popular em todas as portas que ela bate. Muito bem. Ela usa o número de 300 casas. Partindo desse princípio, que não é verdadeiro porque ela mente a todo momento, mas digamos que seja verdade, que ela vai construir 300 casas. Nós vamos ter hoje, de acordo com a nossa demanda, no mínimo 600 inscrições para essas casas populares. Então nós teremos 2 pessoas para cada casa que ela está ofertando. Como que ela pode oferecer e prometer a casa para você, se são 300 unidades e são 600 inscritos? Gostaria de perguntar para a candidata, que não teve a coragem de vir aqui responder, qual o critério que ela vai usar para dar essas casas para as pessoas que ela está prometendo. Tá aí, Valdir Pazini fez a pergunta aí, a candidata a prefeita pelo PMDB de Silva Gerbi, Cláudia Botelho. Como ela não está presente, Valdir Pazini tem 8 minutos para falar sobre o assunto. Valdir, com você, por gentileza. Olha, é importante dizer para as pessoas que construir casa popular não é algo difícil. É até simples demais. Nós temos tido diversos empresários que vêm nos visitar, oferecem empreendimentos, mas não é dentro da realidade que nós queremos construir. Eles oferecem planos de casa que tem que dar às vezes 12, 13, 15 mil reais de entrada e uma parcela que vai girar em torno de R$700 mês. Nós entendemos que esse tipo de empreendimento não atende às necessidades das pessoas de uma faixa de salário menor. E são para essas pessoas que nós temos que construir a casa. Porque se nós construirmos casas de parcelas altas, nós vamos acabar trazendo pessoas de outro município para dentro da estiva e não vamos atender a demanda que nós temos hoje das pessoas que pagam aluguel há tantos anos na cidade. Aí nós vamos criar mais problemas, nós vamos ter mais pessoas para atender nos prontos-socorros, mais pessoas para estar com vaga na creche, mais pessoas com vaga nas escolas, e vamos continuar com a nossa demanda daquelas pessoas que moram há muitos anos no município e ainda pagam aluguel. Portanto, a nossa forma de fazer casa é uma forma de parceria que o atual prefeito tem feito, está aguardando apenas a volta da documentação do GRAPUAB, que é o órgão que fiscaliza e autoriza a construção de empreendimentos habitacionais nos municípios. Eu não sei se ela sabe da existência desse órgão, mas na hora que retornar a documentação do órgão para a prefeitura, nós já vamos começar a abertura das ruas, vamos estar começando as inscrições e estaremos entregando, dentro desse nosso mandato ainda, 180 unidades de casas populares a baixo custo. E outro dia ela disse numa empresa que isso é um empreendimento particular. Eu queria somente dizer para a candidata que ela precisa se informar um pouco melhor, porque quem quer ser prefeito de uma cidade tem que ser uma pessoa informada, você tem que estudar, buscar conhecimento. Infelizmente, você não sabe como fazer.
Esse não é um empreendimento particular. Isso que nós fizemos é uma coisa muito moderna. Você que disse ser amiga do Michel Temer, você deveria conhecer uma PPP, que é uma parceria público e privada. É dessa forma que nós estamos construindo as casas em Estiva. Não é um empreendimento particular. Primeiro que você mente, segundo que você não tem conhecimento do que você está falando. Então, desta forma, nós estaremos entregando essas 180 unidades. Agora, quando ela chega no seu portão e promete que vai te entregar a casa, e pior, ela tem dito que a mensalidade vai ser de R$100. Mais uma vez ela mente ou não é bem informada, porque a parcela não é de R$100, a parcela é de R$88, e essa faixa de construção de casa popular não existe mais. O governo federal, através do senhor Michel Temer, que ela disse amigo dela, cortou esse programa do Minha Casa Minha Vida, isso não existe mais. Então, o que tinha 100% de subsídio era essa faixa de construção de casa. Portanto, a candidata que se diz tão amiga do presidente da República, precisaria provar que é tão amiga, manda um telegrama para ele, vê se ele consegue explicar para você prometer direito às coisas para as pessoas. Essa faixa de residência não existe mais no governo federal. O que vai se fazer, aí eu queria citar o critério que eu perguntei, se ela tem 600, 700, 800 inscrições, e ela diz no portão da sua casa que vai fazer 300 casas no município, ou ela vai burlar o sorteio, coisa que eles são especialistas em burlar, em fazer falcatrua, ou ele está mentindo para você. Porque se tem 700 inscritos para 300 casas, como que ela pode prometer que uma dessas casas vai ser sua? Aproveite e pergunte para o seu vizinho do lado direito, do lado esquerdo e da frente, que com certeza ele recebeu a mesma promessa. Porque o desespero e o despreparo é tão grande, porque eles prometem a mesma coisa para 4 ou 5 pessoas. Outro dia ela prometeu o cargo de motorista executivo para 2 irmãos, que elas não sabiam que eram irmãos. Ela prometeu para um, no outro dia prometeu para o outro, o mesmo cargo. Está distribuindo cargo na cidade, loteando a prefeitura à base de promessas, dizendo que vai trazer emprego e vai encher a prefeitura de funcionários. A gente acabou de falar aqui sobre o índice constitucional que a lei permite que seja gasto. Nós estamos no teto. Como que você vai ser funcionário da prefeitura se você não tem um índice constitucional de folha de pagamento que o prefeito possa pagar o seu salário? Eu acredito que vocês devam, essas pessoas que ela está prometendo emprego, devam ser voluntários da prefeitura, vão trabalhar sem receber salário. Então eu quero deixar muito claro que no meu plano de governo nós temos previsto a entrega de 250 unidades de casas populares, mas vai ser a preço justo. E o principal, nós não vamos fazer casa para quem for votar no Valdir Pazini. Nós vamos fazer casa para quem precisa de fato, independente se a pessoa votou em mim ou não. Portanto, ao receber a minha visita no seu portão, você pode observar que eu jamais, em nenhuma casa sequer, eu prometi uma casa para o eleitor. Porque eu vou sim construir, porque eu sei fazer, sei como fazer, tenho parceiro para fazer, mas nós vamos fazer casa para quem precisa e não para quem vota na gente. Então é importante que você deixe claro para o eleitor, esse tipo de coisa já não funciona mais. O eleitor de Estiva é um eleitor inteligente. Mas eu fico triste, Adolfo, de saber que essa moça chega a criar uma expectativa nas famílias de que ela vai sair do aluguel, de que ela vai ter sua casa própria, e ela está mentindo para a pessoa porque ela não tem critério para a escolha dos mutuários. Ela chegou a dizer outro dia que no dia 3 de janeiro ela vai entregar a chave da casa para um eleitor. Então, além de candidata e postulante a um cargo, ela faz mágica também. Construir uma casa em 3 dias, eu desconheço uma tecnologia que faça isso. Então, é uma pena o despreparo, a desqualificação de uma pessoa que só promete aquilo que não vai cumprir apenas em troca do voto. Isso é o famoso o poder pelo poder. E eu quero deixar claro para o eleitor aqui, que você fique muito atento, porque esse tipo de promessa vai até o dia da eleição. É o tipo de pessoa que tem amor pela cidade com prazo de validade. O amor deles vai durante a campanha política, até o dia 2 de outubro. A partir do momento que eles conquistaram o seu voto, que eles estão no poder, eles passam a olhar para o próprio bolso. Eu estou há 20 anos na vida pública, nunca respondi um processo sequer por desvio de dinheiro ou por falcatruas na administração. Eu moro na mesma casa desde que eu entrei na administração. Aliás, eu construí a minha casa antes mesmo de trabalhar na prefeitura, na então Cerâmica Gerbe, que é uma empresa onde eu trabalhei 10 anos. Eu moro no mesmo endereço, na mesma casa,
tenho a mesma declaração de bens e não tenho problema nenhum de enriquecimento ilícito, ao contrário da minha adversária, que com apenas 4 anos de mandato de vereadora, conseguiu se enriquecer de forma ilícita, enriquecer a família à custa de dinheiro desviado da Prefeitura Municipal. Está aí Valdir Pazini comentando sobre a pergunta que ele fez aí para Cláudia Botelho, né? A última pergunta. Está aí, agora 20 horas e 40 minutos, estamos ao vivo para todo o planeta, através da TV Jap, da Rádio Jap e do site aí do Jornal Polêmica e Debates. Mandar um abraço para todos os estivenses, principalmente a você que está agora aí na praça central aí da cidade, acompanhando através do telão a nossa transmissão ao vivo. Agora, finalizamos aí o segundo bloco e daqui a pouco iremos aí para o terceiro bloco. Mandar um abraço lá para o Christian da WC Hortifruti, o Christian que está presente aqui no edifício Talismã da Arte Move do Brasil, ele, o Feio e companhia. Também lá para o César Bonini, da Neolink Internet, e também proprietário da ABCS Informática. Profissionais assim, ó, de gabarito, ó, sem comentário, sem comentário. Muito chique mesmo. Parabéns ao César Bonini e a toda a sua equipe. Também aí, agradecer e parabenizar a Portal Rádios. Também ao Valnei Xavier, proprietário da Umaflex. Estofados e colchões, o famoso primo, ele aí que é parceiraço da Rede Japa de Comunicação. Também ao Zu, lá da JL Autopeças de Estiva Gêmeo, ele que é filho aí do José Silvio de Abreu, parceiraço nosso também, que legal, que bacana, né? Mas é isso aí, também ao Paulinho Esquiabel, parceiraço nosso, que está aí com o telão, acompanhando aí a nossa transmissão, é ele que está aí gerenciando o telão em Estiva Gerbe. Segundo ele, está lotadinha a praça. Um abraço, Paulinho, a toda a sua equipe, pessoal competente. Paulinho que praticamente é um irmão meu, né? Parceiraço mesmo, que legal, que bacana. Bom...